Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero convidá-los para abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 6, e vamos brevemente refletir um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, por meio da sua palavra, que Ele nos ajude e que possamos ser impactados pela palavra do Senhor. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, a palavra do Senhor Deus diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, nós podemos compreender essa oração, primeiro que, quando o evangelista Lucas relata a oração do Pai Nosso, ele diz que Jesus estava orando, e os seus discípulos chegaram até ele e disseram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Parece que é tão simples orar, parece que é tão básico orar, é uma coisa tão comum na vida do crente. Mas, às vezes, nós não sabemos orar como convém. A primeira coisa que percebemos nesse texto é que a oração deve ser, quando estivermos orando, ela deve ter em primeiro lugar não os nossos pedidos, não as nossas necessidades. E às vezes é o que fazemos primeiro, sempre quando oramos. Nós vamos à presença do Senhor e a primeira coisa que fazemos é pedidos, pedidos e pedidos. Mas ao analisarmos essa oração, o Senhor Jesus, Ele ensina a forma correta como nós devemos nos chegar diante de Deus em oração. Esses versículos podem ser estruturados da seguinte forma. Primeiro, a invocação a Deus. Note que no versículo de número 9, o Senhor Jesus diz: olha, vocês vão orar desta forma, invocando o nome do Senhor primeiro. E Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Depois o Senhor coloca os pedidos. Depois que você invocar ao Senhor, você vai colocar os seus pedidos diante do Senhor. Mas, em primeiro lugar, os pedidos estão em relação a Deus. Primeiro, a santificação do nome de Deus. Segundo, a vinda do reino de Deus. E depois, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Só depois que Deus for invocado, só depois que elevarmos a Ele a glória dEle, o nome dEle, a vontade dEle, só depois nós faremos os nossos pedidos, que consta de pão, de perdão e de proteção. Essa é a estrutura desses versículos. Então, nós vamos iniciar pensando o seguinte: a expressão Pai Nosso que estás no céu. A primeira coisa que percebemos nisso é a expressão, a palavra Pai. A palavra Pai nos dá uma ideia de comunhão, nos dá uma ideia de intimidade, uma relação familiar, nos dá uma ideia de proximidade. E isso é bom, porque a expressão Pai, a palavra Pai, pode ser entendida em dois sentidos. Pai como Criador e Pai como Redentor. E é aí que há uma distinção, onde Deus não é Pai de todos. Deus é Pai de todos no sentido da criação. Ele criou a natureza, os céus, criou a terra, criou todas as coisas.
E de todas essas coisas, todo mundo pode desfrutar. A Bíblia diz que Deus faz, Jesus disse aos discípulos, que Deus faz com que o sol e a chuva, ela também sirva tanto aos justos quanto aos ímpios. Isso significa que se você tiver uma plantação, e do seu lado uma pessoa ímpia, que não é temente ao Senhor, vai chover nas duas plantações, fará sol nas duas plantações, haverá colheita e produção nas duas plantações, porque Deus é o Criador. E no sentido do Criador, Ele atende todas as pessoas. A graça comum dele está estendida a todas as pessoas. Então é o motivo da humanidade, quando ela contempla a beleza da natureza, ela pode entender que existe um Criador. E nesse sentido, Deus é o Pai dessas pessoas. Mas existe um sentido onde Deus não é o Pai de todos, que é o sentido redentivo, o sentido da salvação. O evangelista João diz que a todos quantos crerem em Cristo Jesus, estes serão chamados, serão feitos filhos de Deus. Para que seja filho de Deus no sentido salvador, redentivo, a pessoa precisa crer em Cristo para a salvação. Se ela crer em Cristo para a salvação, então ela pode dizer, eu sou filho de Deus, porque Deus me salvou. Eu creio em Cristo Jesus. E é isso que diz a palavra do Senhor. Todos quantos creem serão chamados filhos de Deus. Se você crê em Cristo, se você confessou a Cristo no seu coração, verdadeiramente você é um filho de Deus. Verdadeiramente você pode chamar de Deus de Pai. Então, Pai. Mas Ele não é o Pai apenas da gente. Ele não é apenas o seu Pai, porque você creu. Ele é um Pai de milhares e milhões de pessoas. Porque Jesus continua dizendo que esse Pai, Ele é nosso. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz aos crentes de Éfeso, que eles já não eram mais peregrinos e forasteiros na terra, mas eles eram concidadãos dos céus e eram da família de Deus. Nós somos uma grande família. Essa família tem o nome de Igreja de Cristo. Não é uma igreja denominacional, mas é uma igreja que consta todos aqueles, em todos os lugares, no mundo, que creram em Cristo para a salvação. E isso nós entendemos que esse Pai que nos salvou, Ele nos inseriu dentro de uma família muito grande. Não é uma família apenas de igrejas físicas, mas é uma família de pessoas que se reúnem em todos os lugares, em todos os horários, todos os dias, nos seus lares, nas suas casas, dos cantões e rincões mais desertos do mundo. Lá há um crente em Cristo Jesus. Lá há alguém que creu em Cristo. E esse faz parte da nossa família. A família da fé, a família de Deus. Por isso Deus, Ele é o Pai daqueles que creem. Mas Ele é o Pai de muitas e milhares de pessoas. Ele é o Pai nosso. Mas ao mesmo tempo em que esse Pai nos dá uma ideia de comunhão, de intimidade com Ele, de uma relação afetuosa, afetiva, ao mesmo tempo Ele é um Pai que está nos céus. Isso nos dá uma ideia de distanciamento, nos dá uma ideia de transcendência, nos dá uma ideia de respeito, de adoração. Ele não é um Pai que nós temos que nos chegar a Ele com banalidade, com futilidades, mas Ele é o Pai poderoso, Ele é o Pai que está nos céus. Ele atende a nossa oração, mas nós temos que entender que Ele é glorioso, grandioso, majestoso. Ele é o Pai que está nos céus. Essa expressão e essas palavras são tidas dentro do contexto da invocação. Jesus está dizendo, todas as vezes que você for orar ao Pai, entenda que Ele é Pai, que Ele é Pai de milhões de pessoas e que Ele é um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus grandioso que merece toda a honra e toda a glória.
Só isso já nos adverte de que quando nós nos chegarmos a Deus em oração, nós devemos invocar a Ele, glorificá-lo, entender que Ele é grande, que Ele é majestoso, e não irmos diretamente com as nossas necessidades, com as nossas petições, mas invocar a Ele, adorar a Ele, entender, compreender que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é muito poderoso. Depois de invocar o nome do Senhor, então aí Jesus passa agora aos pedidos. E os 3 primeiros pedidos ainda têm a ver com Deus, que é, olha, quando vocês orarem, diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é reverenciá-lo, é respeitá-lo, é ser fiel a Ele em nossos testemunhos públicos, diante da sociedade, diante das pessoas, diante dos irmãos, diante de tudo que, no trânsito, na escola, em todos os lugares, nós podemos santificar o nome de Deus como? Lembrando que o nome dEle é Deus, lembrando que o nome dEle é Senhor, lembrando que o nome dEle é Adonai, que é Yahvé. Não. O nome de Deus significa o caráter de Deus, a pessoa de Deus. O nome de Deus é todo o seu ser. O nome de Deus é toda a sua pessoa. Então, quando a Bíblia diz, Jesus diz, que o nome de Deus deve ser santificado, é que o ser de Deus, a pessoa de Deus, esse ser grandioso, ele deve ser respeitado, ele deve ser adorado, ele deve ser reverenciado, no sentido de testemunharmos deles diante das pessoas, em qualquer lugar que for, mas ao mesmo tempo exaltá-lo, glorificá-lo e reverenciá-lo. Jesus está dizendo isso. Comece orando: Pai, santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, ainda referente a Deus, é: venha o teu reino. Esse Pai nosso, já que Ele é santificado, que Ele seja santificado na minha vida, mas não somente na minha vida, que Ele alcance outras pessoas. Por isso Jesus está dizendo: ora, venha o teu reino, Pai, que o teu governo, que os teus mandamentos, os teus preceitos, alcance não somente a mim, mas que o Senhor governe o coração de outras pessoas, que o Senhor governe a sociedade. Se fosse possível, que o Senhor governasse o meu bairro, a minha cidade, o meu estado. Venha o teu reino. Como seria bom se o Senhor governasse uma cidade, assim como Ele governa a minha vida, assim como Ele governa a tua casa, assim como Ele governa o teu coração. Pedir a Deus: venha o teu reino, é pedir que Ele governe a nossa vida, é pedir que Ele seja o dono da nossa vida, é pedir que Ele domine sobre as nossas vidas. Mais do que isso, pedir venha o teu reino, é orar por missões, é pedir que assim como o Senhor alcançou a mim e a você, que o governo dEle se estenda por todos os lugares do mundo, que Ele abençoe as obras missionárias, que Ele abençoe os missionários, que Ele abençoe aqueles que pregam a palavra do Senhor, para que o governo de Deus se estenda para muitas outras pessoas. Venha o teu reino. O segundo pedido referente a Deus. E o terceiro pedido referente a Deus é: faça-se a tua vontade. Existe a vontade de Deus no sentido dos planos e decretos dEle que Ele já estabeleceu, mas existe também a vontade de Deus que está inserida dentro da palavra dEle. E é aí que muitas vezes nós, porque não sabemos qual será o nosso futuro, porque não sabemos como tomarmos uma decisão, muitas vezes nós não pedimos a Deus que a vontade dEle seja feita. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Fazemos coisas que, sem compreender e sem colocar Deus em primeiro lugar, é a vontade dEle.
E muitas vezes as nossas decisões não são decisões que cumpram realmente a vontade de Deus. A vontade de Deus vai se estabelecer nos seus decretos. Mas a vontade de Deus, para mim e para você, como preceito e obediência, ela depende de como é que você se relaciona com Deus. Qual é a intimidade que você tem com Deus em oração, para que, dependendo das decisões que você for tomar na tua vida, e eu também, eu possa colocar Ele em primeiro lugar, a vontade dEle, e dizer, Senhor, a Tua vontade seja feita nessa minha decisão. Que eu não faça, Senhor, os meus desejos nesse particular, mas que o Teu desejo e a Tua vontade possa ser estabelecido na minha vida. Ah, meus irmãos, se a vontade do Senhor fosse, em primeiro lugar, na nossa vida, os desejos das nossas escolhas, muitas coisas das quais nós erramos no passado e continuamos errando, poderiam ser corrigidas, porque a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é perfeita, a vontade do Senhor regulamenta a nossa vida e nos instrui a melhor decisão a tomar, o melhor caminho a percorrer. Portanto, que a vontade do Senhor seja estabelecida nas nossas vidas. E Jesus continua dizendo, olha, faça-se a tua vontade, assim na terra, na minha vida, na sociedade, como ela é feita no céu. Ninguém desobedece à vontade de Deus no céu. Os anjos obedecem à vontade de Deus no céu. E que esse mover de Deus, esse trabalho de Deus, essa ação de Deus, ela possa ser na minha vida, na tua vida, naquilo que estamos envolvidos, da mesma forma como os anjos obedecem à vontade de Deus no céu. Isso é muito glorioso. Uma vez na história desse mundo, a vontade de Deus já foi feita na terra, lá no Éden, antes do pecado. A vontade de Deus era obedecida e tudo estava indo muito bem. Mas quando a vontade de Deus foi desconsiderada, quando ela foi banalizada, então aí o pior aconteceu. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, que a vontade do Senhor, a vontade do Pai, ela possa se cumprir na vida de vocês, na minha vida, assim como a vontade dEle é cumprida no céu. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe, para quando nós estivermos orando, devotarmos a Deus todo o louvor, toda a glória. Entender que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, que ao mesmo tempo em que Ele é o nosso Pai, nós temos comunhão com Ele, mas Ele é muito poderoso, e Ele pode atender às nossas orações. No entanto, a vontade do Senhor deve prevalecer nas nossas vidas. Não é descobrir a vontade dEle, não é jogar para entender qual é a vontade do Senhor, é compreender qual é a vontade dEle, é entender, é discernir os tempos, é discernir aquilo que está acontecendo em nossa vida, e orarmos e pedirmos ao Senhor, Senhor, me ajuda a tomar a melhor escolha, me ajuda a tomar a decisão correta, Senhor, que esse caminho que eu vou percorrer não seja um caminho do meu coração, mas seja um caminho que antes a Tua vontade, ela vai me dirigir, e ela vai estabelecer o que é melhor para a minha vida. Depois, quando você invoca e eleva a Deus a sua prece, somente depois disso, é que você vai pensar em você, é que eu vou pensar em mim. E aí esses três últimos pedidos refere-se às nossas necessidades. Os três primeiros pedidos, de adorar o nome do Senhor, de ver o reino dEle governando o meu coração e o coração de muitas pessoas, e que a vontade dEle se estabeleça, é referente a Deus, é aquilo que nós precisamos de Deus, é aquilo que vai balizar a nossa vida e a nossa fé. Mas nós temos necessidades. Nós somos pessoas, vivemos neste mundo. Por isso, os três últimos pedidos é o seguinte: o primeiro é o pedido de sustento físico, é o pedido do pão.
Por isso que Jesus disse, olha, depois que vocês orarem então, invocarem o Senhor, vocês vão pedir para vocês. E o primeiro pedido é o pão nosso de cada dia, o pão cotidiano, o pão de hoje. E aqui nos fala muito dos nossos corações. Muitas vezes nós ansiamos do que acontecerá amanhã. O que será amanhã? O que será da minha vida? O que será do meu futuro? O que será da minha velhice? O que será quando acontecer isso e chegar a isso? Não é que seja errado pensar e não é que seja errado fazer provisão. O errado é quando nós nos angustiamos com o amanhã. É quando nós sofremos com o amanhã. E isso acontece conosco. E isso geralmente atinge as nossas vidas. De maneira geral, nós somos ansiosos. De maneira geral, nós nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã. Mas a palavra do Senhor nos adverte, nos exorta, olha, o pão nosso de hoje, o pão cotidiano, é hoje, o Senhor vai providenciar hoje. Aquilo que você trabalha, produz e age, acontecerá hoje. O dia amanhã vai acontecer amanhã e assim sucessivamente. Cada dia o Senhor tem preparado para nós coisas, acontecimentos. Mas o que o Senhor está exortando nessa oração é não se angustie, não sofra, não passe mal pelo amanhã. E muitas vezes nós cometemos esse erro. O pão nosso é meio redundante, mas é o pão nosso de hoje, nos dá hoje. Senhor, me dê graça para viver o hoje, e o amanhã também, mas que eu possa descansar em Ti, porque o amanhã ainda não chegou. E quando esse amanhã chegar, ele vai ser o hoje, da oração que você estiver fazendo. Esse pão nosso, ele é um sustento, não apenas no sentido de alimentar a nossa fome, mas de tudo aquilo que nós necessitamos em nossa vida. Necessitamos de pão, necessitamos também de perdão. E é isso que nós fizemos nessa noite, sempre fazemos na nossa liturgia, e deve ser constante em nossa vida. O segundo pedido, dessa segunda parte da oração referente às nossas necessidades é, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Aqui não são dívidas financeiras, mas são os nossos pecados, as nossas falhas. Atingir a justiça de Deus, atingir aquilo que Deus exige do ser humano, é muito elevado, é muito alto. Por isso, sempre nós estaremos em dívida com Deus. Sempre nós falharemos com o Senhor. Jesus, certa vez, conversando com os seus discípulos, ele disse assim, olha, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E a indagação que nós fazemos é, como é que nós podemos ser perfeitos diante de Deus? Jamais conseguiremos atingir a justiça de Deus. Talvez nunca conseguiremos atingir uma maturidade da qual Deus aponta e diga, olha, aí está a pessoa que faz realmente exatamente tudo aquilo que eu quero e que eu peço. Talvez nunca consigamos viver essa vida. Então nós estaremos sempre em dívida para com Deus. Mas foi porque nós estamos sempre em dívida com Deus, é que Jesus Cristo enviou o seu Filho amado. Ele cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus. Ele quitou a minha dívida e a sua dívida diante de Deus, ainda que tenhamos essa dívida, mas ela foi coberta pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aqui, o perdão das nossas dívidas. Por que então, se Cristo já perdoou os nossos pecados, já morreu por nós, por que então pedir novamente perdão? É porque estamos constantemente pecando. Pecamos por atos, por palavras, por pensamentos, pecamos de diversas formas. O melhor de nós, a melhor das nossas intenções, ainda pode conter um pouco de pecado. E como é que nós vamos fazer diante de Deus? Por isso Jesus disse, quando orássemos, devemos pedir perdão a Deus, porque temos deficiências, temos lacunas,
temos falhas, temos dívidas diante de Deus, porque apesar de não vivermos mais escravizados ao pecado, o cristão, o crente em Cristo regenerado, não é aquele que vai correndo para os braços do pecado, não. Ele pensa, ele teme ao Senhor, e ele não quer pecar. Mas apesar disso, nós não estamos livres da presença do pecado. Enfrentamos o pecado em todos os momentos, dentro das nossas casas, na rua, em todos os lugares nós enfrentamos a presença do pecado. E por muitas vezes nós cedemos aos pecados. E quando cedemos aos pecados, nós entristecemos ao Senhor. Por isso, há necessidade de que não somente o nosso físico seja sustentado, mas também a nossa alma seja sustentada. Por isso a oração, perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas. Mas uma vez que o Senhor perdoou as nossas falhas, uma vez que Ele nos recebe e Ele entende o nosso pedido, que é sincero, então vem aí uma advertência. Não é um mérito, não é granjear diante de Deus. E Ele continua dizendo o seguinte, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles a quem nos deve, os nossos devedores. Não é que o fato de você perdoar alguém vai te dar um mérito diante de Deus, não é isso. Porque se fosse isso, então a salvação já não é mais pela graça, você tem mérito nela. O sentido do texto é que uma vez você, que já é um crente, já é um salvo, uma vez que você está diante de Deus, pedindo perdão a Ele das suas dívidas, das suas falhas, e aquela pessoa que te ofendeu? O que é que você faz? Então é o que o Senhor está dizendo, olha, se você pede perdão dos seus pecados, mas alguém você não consegue perdoar, então você vai lá, perdoa aquela pessoa, e depois você vem, e você será perdoado. Essa é uma contrapartida para que nós possamos ter comunhão com os nossos irmãos. Uma das razões da existência de vir à igreja, de estarmos aqui, é a comunhão uns com os outros. Não somente um lugar de adorar ao Senhor, mas é um lugar onde nós podemos ter comunhão com o Senhor. E se na nossa vida nós refletirmos e pensarmos, e de repente há alguém que você precisa perdoar, talvez na sua casa, na sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, é melhor que façamos isso logo. Porque se nós não perdoarmos essas pessoas, interessante que até o versículo de número 14, desse mesmo texto, Jesus diz, olha, se vocês não perdoarem essas pessoas, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar vocês. Ou seja, não se admite que uma vez regenerado, salvo em Cristo, não se admite que chegamos diante de Deus com um coração amargurado, magoado, ressentido com alguém, uma pessoa, e não consigamos perdoar essa pessoa. É isso que o texto bíblico está dizendo aqui. E não que há mérito, no sentido de você perdoar alguém, simplesmente para ser perdoado. É como se fosse uma barganha com Deus. Não, não é isso. É que uma vez que você foi perdoado, e o Senhor nos perdoa sempre, quando nós erramos, então você também deve dispensar perdão às pessoas que lhe ofendem. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que fazer isso. E por fim, o terceiro pedido é, e não nos deixe cair em tentação. Algumas versões da Bíblia dizem, não nos induza à tentação. O sentido aqui, irmãos, é que constantemente o Senhor nos prova. Vejam os irmãos, se Deus quisesse poupar Adão de pecar, Ele não poderia ter tirado a árvore lá do jardim? Ele poderia nem ter plantado uma árvore lá no jardim, mas Ele plantou uma árvore no jardim. Porque servir ao Senhor, viver com Ele, demanda obediência, demanda obedecer os preceitos dEle e a vontade dEle, conforme a primeira parte da oração, seja feita a tua vontade. Mas não é fácil,
Porque constantemente nós somos colocados diante de situação onde não é o Senhor que está nos induzindo ao pecado, não é isso. Mas são testes das quais o Senhor nos coloca para provar a nossa fé. Quando o povo de Israel estava andando pelo deserto, e andou pelo deserto durante 40 anos, a Bíblia diz que o Senhor fez com que esse povo andasse durante 40 anos, sendo que talvez em meses eles conseguissem chegar à terra prometida. E a Bíblia diz que o Senhor fez isso com eles, sabe por quê? Para prová-los, para ver o que estava no coração dessas pessoas. Não que Deus não saiba o que há no nosso coração, mas é para que nós tenhamos compreensão e sabermos que Ele sabe o que nós estamos vivendo. Então, não nos deixe cair em tentação, Senhor, não deixe que as coisas supérfluas do mundo tome o teu lugar. Não deixe eu pecar contra ti, Senhor, quando eu não dou ao Senhor o primeiro lugar. Quando eu faço com alegria muitas outras coisas, mas ao Senhor eu sempre estou com pressa, apressado. Eu não tenho tempo para o Senhor. Senhor, me ajude a não cair em tentação, quando muitas vezes, Senhor, eu fico tempos e tempos, talvez, em outras coisas, em entretenimentos, em muitas outras coisas, e não dispenso nada ao Senhor. Não me deixe cair em tentação, Senhor, não me deixe ser desaprovado por Ti, quando eu for colocado diante de uma situação onde o meu ser, o meu interior, a minha carne, o meu pecado, ele é tão forte ao ponto de eu desconsiderar totalmente os Teus preceitos, a Tua vontade, e sair correndo para os braços do pecado. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, quando estava orando, pouco tempo antes de morrer, ele disse aos discípulos, olha, vigiai e orai, porque o Espírito, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, ela está sempre pronta. Mas Jesus diz, mas a nossa natureza humana, a nossa carne, ela é o quê? Fraca. Nós temos 3 inimigos. Nós, quando eu digo, somos nós cristãos. Nós temos o primeiro inimigo, que é o tentador das nossas almas, o diabo. Nós temos o mundo. O mundo é o sistema que é rebelde às coisas de Deus. O mundo que não quer saber de Deus. É um mundo onde a sua cosmovisão, a sua maneira de ver as coisas não contemplam a fé. É um mundo sem Deus, é um mundo rebelde, é um mundo onde Deus não faz parte dele, das decisões dele. É um mundo que, podemos dizer, que muitas vezes são as leis que atingem a nossa fé. É um mundo onde Deus não está presente. E por fim nós temos o nosso terceiro inimigo, que é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. O tentador, o mundo e a nossa carne são nossos inimigos. E nós devemos saber disso. E saber que essas coisas, esses agentes, esses elementos, eles estarão em todo o tempo lutando contra a nossa fé, contra a nossa vida, para nos destruir, para nos derrubar, para nos envergonhar. Se você escapa da sua natureza pecaminosa, diante da sociedade você pode pecar. E se você escapa da sociedade, diante de alguma tentação, o tentador vai querer te derrubar. Então a nossa luta é constante. Nós somos sempre tentados ao pecado. Por isso Jesus está dizendo, olha, Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aqui não é o sofrimento humano, não é o desemprego, a fome, as doenças, nada. O mal aqui é o maligno, o tentador. Porque não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do tentador,
livra-nos daquele que é a causa última de todo o nosso pecado. E por fim, a declaração de louvor. Já uma vez que o nome do Senhor foi invocado, já uma vez que os 3 primeiros pedidos referente a Deus, a santificação do nome dEle, a vinda do reino dEle e a vontade dEle estabelecida, depois dos 3 últimos pedidos referente a nós, as nossas necessidades, não a minha, a nossa, ao sustento, a perdoar os nossos pecados e a nos livrar, a nos proteger do maligno. Então, agora é hora de declarar o louvor ao Senhor. Por que, Senhor, fazer isso por nós? Porque Teu é o reino, Teu é o governo, o poder. Talvez você olhe para você, eu olhe para dentro de mim e digo, eu não tenho condições de orar desta forma. A oração do Pai Nosso não deve ser olhada por nós como se fosse algo de repetição. Podemos orar Ele, obviamente, mas nós temos que entender muito mais o conteúdo da oração do que a forma da oração. Porque Teu é o reino, é o poder. Se eu não tenho condições, o Senhor tem poder. Ele pode dar a você e a mim, Ele pode nos dar condições de orarmos dessa forma, de orarmos pedindo que o nome dEle seja glorificado, que a vontade dEle seja feita, de que nós tenhamos sustento, de que nós sejamos perdoados e de que nós sejamos protegidos do mal, de cairmos em pecado, porque Ele é poderoso. E uma vez que o reino é dEle, o governo é dEle, uma vez que Ele tem poder para nos ajudar, para nos proteger, para nos guardar, então aí a última expressão é, porque Tua é a glória. Depois de tudo, o Senhor ainda continua sendo glorificado. Glorificado, invocado, exaltado, para todo sempre. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos entender que muito mais do que uma forma ou uma fórmula, a oração do Pai Nosso nos mostra que nós devemos nos chegar a Deus. Em primeiro lugar, dando a Ele, devotando a Ele o louvor, reconhecendo a grandeza dEle, a atuação dEle, tanto em nossa vida como no mundo. Por vezes, quando nós olhamos a situação, você até pensa que as coisas não estão sob o controle de Deus, mas é um engano. É um engano. O Senhor está agindo em todas as coisas. Se nós olharmos as profecias bíblicas, e quando você olha a história de Israel, você vai ver que coisas que passaram-se 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, foram se cumprir depois. Não que isso possa demorar tudo isso, mas apenas dizendo, conforme Pedro disse, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos para o Senhor é como um dia. O Senhor pode realizar coisas que talvez você espere muito tempo, em um dia, porque Ele é poderoso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que essa breve reflexão, esse breve pensamento possa acompanhar você essa semana, e que todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.